Agora eu quero falar sobre um aspecto da cosmovisão que é o que a gente basicamente mais vai falar nesses vídeos, que é a cosmovisão dualista ou dicotômica. O dualismo e a dicotomia. O que isso significa afinal? Uma visão dividida. Enxergamos as coisas em dois blocos e nada mais. E nesses dois blocos, dentro do cristianismo, nós vemos o que é santo e o que é secular. O que é santo é tudo aquilo que é ligado a atividades, são ligadas à igreja, ligadas a atividades voltadas mesmo para a religião. Já o que é o secular? O secular é aquilo que é do nosso tempo. São as coisas que são da nossa contemporaneidade, ou seja, coisas que o mundo tem produzido, independente do passado, é o que temos hoje, é aquilo que rege as coisas que vivemos. No entanto, quando nós paramos para pensar em quem Deus é e o que a Bíblia diz que Deus é, que Ele é o Deus dos céus e da terra, entendemos que essa cosmovisão dualista ou dicotômica é algo que não faz muito sentido quando a nossa fé diz que Deus é o Deus de todas as coisas e que Ele criou todas as coisas. Mas vamos entender um pouco mais. Quando eu digo que missionários, pastores, plantadores de igreja, evangelistas têm um chamado superior, estão num patamar mais elevado, eu estou dizendo que eles pertencem àquilo que é santo. Advogados, médicos, jornalistas, psicólogos, professores, agricultores, donas de casa, enfim, tudo aquilo que não está ligado ao campo religioso, mas está na influência da sociedade ou está trabalhando em meios que não são da igreja, entendemos que a cosmovisão dualista diz que isso é o que é secular. Então nós temos o santo e o secular. Então se você pensar na igreja, só está ligado ao santo aqueles que estão nas atividades eclesiásticas. Fora isso, não são santos, são seculares. Será que é assim? Será que realmente aquele médico, aquele advogado, aquela professora que leva em conta os valores e os princípios cristãos, será que ele não pode ser de fato alguém que tem uma atividade completamente santa? Temos que pensar sobre isso. Essa divisão de dois grupos e que nos faz enxergar as coisas separadas, o material do espiritual, isso faz com que o crescimento da igreja seja prejudicado. E vamos mais para dentro, então. Dentro de missões. Quando vemos um missionário que vai dedicar a sua vida num país estrangeiro, entendemos que ele sim tem realmente um chamado superior, ele tem algo mais elevado espiritualmente, ele tem uma entrega maior, então nós vemos ele dessa forma. Já o missionário que fica no seu país é alguém que nós pensamos, deveria realmente procurar um emprego, deveria ir ganhar o seu próprio salário, porque isso não é fazer missões. Talvez logo de cara você me diga que não pensa assim. Mas no fundo, se eu chegar e falar para você que eu estou indo para a África, ou que eu estou indo para o Oriente Médio, que eu estou indo para um país perseguido, o que é absolutamente válido e necessário, povos não alcançados precisam ser alcançados pelo Evangelho. Mas se eu digo que eu vou para um lugar desse, com certeza a sua atenção para mim vai ser diferente do que se de repente eu contar para você que Deus me deu uma direção de permanecer em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, por muitos anos. O que é mais impactante? É um missionário que vai para a África ou um missionário que fica dentro de uma base missionária numa cidade, numa região metropolitana de uma capital? O que vale mais? Será que todo mundo tem que largar o seu emprego para ser missionário? Será que só assim será encontrado o valor real da vida cristã? Mas como eu, hoje sendo missionária, posso falar isso também? É importante que a gente pense que cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado. Mas que todas essas coisas, elas estão diante de Deus. E que essa visão dicotômica ou dualista, ela não consegue caber na Bíblia. Se a gente parar para pensar nos personagens bíblicos, vêm todos do povo judeu, e alguns outros povos que se agregaram como estrangeiros e que passaram a adorar o Deus de Israel, nós vemos que esses personagens jamais conseguiriam enxergar como nós enxergamos, com essa divisão de santo e secular. Não poderia existir isso na mentalidade deles, porque eles tinham essa mentalidade bíblica.
Algo também que é preciso deixar bem claro é o porquê essa divisão ela tem se estabelecido. Porque nós temos uma igreja moderna, de início do século XX, que passou a ter um comportamento de palavras ditas, porém não vividas, cristãos com vidas ineficientes, ou seja, não demonstrando, não passando para frente, não vivendo a realidade dos valores bíblicos, que são totalmente práticos e aplicáveis, e também porque vemos cristãos que têm uma parte da sua vida no santo, ligado ao espiritual, e o restante da sua vida. Essas divisões, elas fazem com que países que estão em desenvolvimento e que têm presença cristã não consigam sair da pobreza material e muitas vezes aumentar. E países do Ocidente com a presença cristã acabam também perdendo muito na questão do moral e do espiritual, tendo uma pobreza muito grande nessas áreas. Então nós precisamos repensar em como a igreja tem sido eficaz debaixo de uma visão dualista como essa. Porque nós vemos que, de acordo com Darrell Miller, do livro Vocação, que é esse livro aqui, ó, até deixei aqui para mostrar o livro que eu tenho usado nesse estudo, um dos livros, e Darrell Miller afirma que o crescimento da igreja, debaixo de uma cosmovisão como essa, é de 1 quilômetro de extensão, 1 quilômetro de comprimento, e apenas 1 palmo de profundidade. É um crescimento bom? É um crescimento que pode, de fato, expressar a grandeza de quem Deus é e o que Ele tem para uma nação, para uma comunidade? Então, a nossa visão dualista, ela tem interferido no crescimento da igreja, porque Deus tem nos chamado a participar com Ele nesse crescimento. Outro detalhe importante que nós precisamos falar é a respeito de como temos aproveitado o momento oportuno. O momento oportuno para que o evangelho seja propagado. Para que a verdade absoluta de quem Jesus é seja mostrada e ofertada a todos os povos, para que eles tenham em si a sua chance ou a sua oportunidade de ouvir a respeito de algo que eles ainda não conhecem, ou que conhecem pela metade, ou que conhecem de uma forma bastante equivocada, como é o caso dessa cosmovisão sobre santo e secular. Nos próximos vídeos, a gente vai tentar entender um pouco como nós chegamos onde nós estamos. Quais foram os movimentos filosóficos que nos trouxeram até essa cosmovisão dualista, onde vemos o espiritual separado do material, como se uma coisa fosse menos importante do que a outra. Inclusive, para Deus, vamos ver um pouco na Bíblia aquilo que Deus pensa sobre isso. Obrigada por ter ouvido e visto até aqui, e até o próximo vídeo.